Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Vamos para as nossas pautas, está aqui na tela. É o pessoal do EC Bahia Números que traz um dado interessante, que é a média de público dos times que são gerenciados pelo Grupo City. O Bahia está em segundo, somente à frente do Bahia, o Manchester City. O Bahia vem em segundo lugar e na sequência o Yokohama Marinos e em quarto lugar o New York City. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, essa média de público do esquadrão inclusive vai dar uma melhorada boa. Passar do tempo, um time competitivo, um time que vai disputar grandes jogos, a média vai ficar maior e, claro e evidente, o Grupo City vai estar muito atento aos números que o Bahia vai proporcionar à instituição, beleza? Então, parabéns aí ao EC Bahia Números pelos dados e é um informe muito interessante para que a gente tenha uma noção de como está o Bahia dentro desse universo do Grupo City. O Bahia tem a segunda média de público do grupo, somente atrás do Manchester City. Meu amigão, tá aí na tela também, ó, a entrevista do Carlos Santoro, do Cadu Santoro, né? A entrevista foi bem legal, um estúdio bem arrumadinho, né? Ficou bem massa mesmo, gostei. Esta forma de comunicação do Esporte Clube Bahia, diferente, não é uma coletiva, né, que nós estamos acostumados, e nós vamos ter que nos adaptar a esta nova forma de comunicação, ao menos dos dirigentes do Bahia. O Renato Paiva e os jogadores vão para a entrevista coletiva, no pós-jogo, durante a semana tem jogadores, mas eu acredito que o Cadu Santoro e o staff do Bahia, o diretivo, né, o corpo diretivo do Bahia, não vai tanto assim para a coletiva e vai preferir este tipo de comunicação que nós acompanhamos hoje. Gostei, achei também uma forma de se comunicar com o torcedor. É evidente que o pessoal da imprensa, parte dela, claro, né, não concordou. Acho que o Cadu tinha que vir para a coletiva, mas, no entanto, é uma comunicação e a gente não pode desprezar isso. É a fala do Cadu para o torcedor do Bahia. É evidente que ele pode optar também por fazer uma coletiva, mas o que o Cadu vai fazer, não sei se é nem com constância, mas uma coisa é certa: nós temos que nos adaptar a esta forma de comunicação do Grupo City. O Carlos Santoro já deu mostras disso. Eu acredito que o Grupo City não trabalha dessa forma, né, de uma exposição em entrevistas coletivas o tempo todo. Então nós temos que nos adaptar e sempre estar buscando as informações para poder divulgar aqui, né? Mas tá de parabéns aí o pessoal do Esquadrão de Aço, colocou no estúdio bem massa e a entrevista deu sim para a gente captar algumas coisas interessantes, que foi a estratégia. Quando o Cadu fala, por exemplo, na questão de contratar jogadores que têm qualidade, um contrato longo, isso quer dizer, sinceramente, se o Bahia e essa primeira janela, como ele falou, se essa primeira janela de negociação que o Bahia fez der certo, né, o Esquadrão terá bons jogadores por um contrato longo. E aí vem o fortalecimento do Bahia. Você vai fazer contratos pontuais daquele setor que você achou que não andou tanto como você queria. Mas aqueles jogadores que estão bem, imagine só, o Vitor Hugo, que tem um contrato longo, o Tassiano, o Ademir, aí você tem o Biel, essa turma toda dando certo, e outros jogadores que podem evoluir. O Esquadrão de Aço, em um prazo um pouco mais distante, acredito que não seja 5 anos, não, até menos de 5 anos, terá aí um grupo bem fortalecido, capaz de estar sempre disputando por coisas melhores para o torcedor. Então a estratégia é boa, você fazer contratações longas de bons jogadores. É bom falar sobre isso, né? Bons jogadores. Mas o futebol tem esse risco de você contratar, né? Por exemplo, o Diego Rosa, até o momento não deu certo. Mas se baixar no Diego Rosa uma mosquinha, um espírito do Everaldo, por exemplo, que não iniciou bem, mas que agora vem fazendo muitos gols, e é inegável que centroavante não interessa se tem técnica ou não tem técnica. Centroavante tem que fazer gol. Na realidade é essa, é gol. Eu já falei várias vezes aqui que eu vi Dadá Maravilha jogar, já vi Serginho Chulapa, Túlio Maravilha. O próprio Nonato não era um jogador tão técnico assim em termos de domínio de bola e tudo, mas eles tinham uma coisa, meu amigão, que o torcedor mais gosta: é gol, papá. Gol, os caras fazem gol. Então é isso que nós queremos: centroavante goleador.
E o Everaldo tem certa técnica, até porque ele, além de ser goleador, ele também é líder de assistência do Bahia. Então a estratégia do Carlos Santoro e do Grupo City está sendo bem montada. Se os jogadores de fato mostrarem um bom serviço ao Bahia, nós teremos por um bom tempo. Acabou aquela história de você ter um bom jogador no Bahia e ele ir embora na próxima janela, né? Acabou aquela história de um bom jogador no Bahia jogar uma temporada somente, vem um time do Brasil ou de fora e leva. Acabou essa história, né? Acabou. O Grupo City tem capacidade financeira para segurar mais o atleta aqui no Bahia. E esta nova fase, nós estamos nos adaptando da forma de comunicação do Bahia, na questão das estratégias, que você tem uma estratégia a curto, médio e longo prazo. Eu acho que uma estratégia de curto prazo é permanecer na Série A, mas com este time que o Bahia está montando, eu acho que a história é um pouquinho mais à frente. Então, por mais que se pense em permanecer, mas esse time que está aí, ele pode sim conquistar algo interessante para o Esquadrão de Aço. É por isso que eu julgo que nós temos que pensar em como termina. O Everaldo sempre fala isso, né? O Everaldo, centroavante do Bahia, não é como começa, mas é como termina. Só que o campeonato ele é longo e nós somos os palpiteiros de plantão, claro, faz parte da torcida, né? Nós somos os palpiteiros de plantão e tem que dar o palpite. O meu palpite é Bahia entrando no Campeonato Brasileiro sem ter feito ainda nenhum jogo. Eu acredito que o Esquadrão de Aço luta pelas 10 primeiras posições. O Bahia luta, o time que o Bahia tem, que vem jogando, que está em um processo evolutivo. Eu acho que o Bahia vai estar neste meio aí, meio de tabela, 10º colocado. Primeira página, pronto. 10º é meio de tabela. Mas eu acredito que o Bahia vai estar na primeira página. De repente pode estar um 9º, de repente pode pegar aí um 8º. Quem sabe, né? Sul-Americana é um outro objetivo. Copa Libertadores, o campeonato vai dizer. O Bahia está em 7º lugar, 6º lugar é o campeonato que vai dizer. Inicialmente, o Bahia começa a temporada do Campeonato Brasileiro com esses dois objetivos. É chegar entre os 10 e pegar uma Sul-Americana. A decorrer dos jogos, nós podemos ir para cima ou um pouco para baixo do que eu imaginei aí de como o Bahia estará no final do Campeonato Brasileiro, entre os 10 e uma Copa Sul-Americana. Mas vamos acompanhar. Se o Bahia for muito bem, nós podemos avançar um pouco mais. Não é estático, né? As coisas vão acontecendo e nós vamos fazendo a análise aqui para ver se fica acima ou fica abaixo, tá bom? O Bragantino e o Bahia iniciam o Campeonato Brasileiro com o mesmo objetivo. Para mim, o Bragantino também está nessa pegada entre os 10 e está também nessa situação de Sul-Americana, até porque perdeu o Raul, o Arthur, aliás, não o Raul. Quem perdeu o Raul foi o Bahia, o Raul Gustavo, né? O Arthur foi vendido para o Palmeiras, fortalece o Palmeiras, mas enfraquece a equipe de Bragança Paulista. Nós vamos estar acompanhando o jogo, naquela narração, naquela pegada, beleza? Forte abraço a todos vocês. Valeu!